vai estar respondendo as perguntas. Glória a Deus. Lição bíblica da escola dominical. Abaixa o som. Não, dali. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Maravilha. A paz do Senhor, amados, sejam todos bem-vindos à Escola Dominical Nova América, deste domingo, onde estaremos abordando sobre eleição e predestinação, um assunto muito importante para a nossa salvação, para solidificar a nossa salvação e dar-nos tranquilidade quanto a um assunto tão importante como este. Estaremos estudando, baseado em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que está escrito assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo escrevendo aos Efésios. Hoje estaremos estudando aqui, eu, evangelista Robson Santos, professor, presbítero Fabiano. Amém. Estaremos aqui abordando alguns assuntos e também respondendo as suas perguntas. Aproveite aí, ligue as suas lives, convide outros para participar, para que possam enviar perguntas. Estaremos respondendo ao longo desta aula, desta noite. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Segundo o seu conhecimento antecipado, Deus nos elegeu e predestinou. É um tema que para muitos são simples, principalmente porque se baseia em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. Para outros, é um assunto polêmico, pois fala sobre a questão da eleição, predestinação, assunto muito debatido nos círculos bíblicos, teológicos, sobre quem é que vai ser salvo, como será salvo, quais são as condições para ser salvo, quem foi eleito ou não, quem foi predestinado ou não. Parece que alguns têm um tempo de vida mais longo do que outros, uma oportunidade melhor do que outros. Parece que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a não salvação de fato. Será que isso é verdade? Estaremos estudando sobre isso. Um assunto este que com certeza vai estar edificando as nossas vidas. A doutrina da eleição, sem dúvida, em Cristo, ela é gloriosa, porque vai dizer que nele fomos eleitos para a salvação e predestinados. Duas palavras-chave desta lição também é o tema desta lição, que fala sobre a eleição e predestinação. Eleição tem a ver com escolha, escolha para algo, para um propósito, para um fim. Quem é que foi escolhido? É escolhido para o quê? O que foi feito nessa escolha? Qual é o critério para essa escolha? Esses que foram escolhidos, qual é o destino final deles? Quais serão os propósitos de Deus para a vida dele? Alguns, aos 16 anos de idade, já morreram. Outros fizeram muitas coisas erradas e ainda lá para os 90 anos de idade aceitaram Jesus como Salvador. Parece que teve um tempo maior de escolha. Será que este foi escolhido e o outro não? Um assunto sem dúvida que mexe com muitos, pois fala da justiça e do amor de Deus. Será que Deus, professor Fabiano, seria injusto? Será que Deus deixaria o homem sem direito de escolha? Nós sabemos que um dos atributos de Deus é amor, um amor incondicional, um amor que vai além das nossas condições, das nossas escolhas, das nossas falhas ou não. Nesse amor,
quem é que ele escolheu para a salvação, se é que ele escolheu alguns para ser salvo. Nós estaremos estudando sobre isso. E agora, professor Fabiano, continuando aí no primeiro tópico. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos, presentes e ausentes, né? Ausentes mais presentes na live, assistindo via internet. E realmente, professor Robson, né? Um assunto muito polêmico. Tanto é que há quase 2000 anos atrás, Paulo vem, né, trazer isso à igreja de Éfeso, né, aos efesianos, para poder esclarecer acerca de eleição e predestinação. Então, eleição e predestinação não é um tema atual, é um tema antigo, mas também é atual porque até hoje há dúvidas, há controvérsias, e hoje nós vamos tentar falar o máximo possível e de predestinação. O primeiro tópico, na revista de hoje, na lição, né, nós temos aí que tem um título como Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. O primeiro subtópico aí diz que a eleição é divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Claro que Paulo vai escrever e nós temos a convicção que em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? A palavra de Deus diz que o tempo dito como antes da fundação do mundo. E o terceiro ponto, e qual a finalidade dela? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, o escritor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1, versículo 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João capítulo 3, versículo 16, presbítero Joelson, é um capítulo que vai, um versículo universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, e torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. No subtópico 3, a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Capítulo 1, versículo 4 de Efésios, Paulo descreve. E neste aspecto, o vocábulo grego ágios, ou seja, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. No subtópico 4, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira e cólera. Tais como mentira, fruto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente
para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Amém? Maravilha, interessante que no primeiro ponto vai falar sobre a eleição divina, quem é que foi eleito. Esse ponto aqui ele trata muito simples, de forma bem direta, que a eleição não se trata de escolher alguns para os céus e outros para o inferno. Essa escolha, essa eleição está dentro daqueles que já foram salvos. É tanto que os 3 pontos para essa eleição está em Jesus, que nele fomos e somos eleitos, é nele que encontramos e somos resgatados, e também fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Interessante que quando se fala antes da fundação do mundo, sendo nós nem nascidos ainda, nem criados ainda, isto revela a onisciência de Deus. Deus já sabia e sabe de todas as coisas. Então ele, sabendo que nós o aceitaríamos como seu Salvador, antes da fundação do mundo, ele faz a nossa eleição. Para qual propósito? Qual a finalidade desta eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis. Santos no grego significa separados, separados do mundo, separados das coisas que nos distanciam de Deus, para fazermos a vontade de Deus. E o mais interessante ainda, que dentro dessa eleição divina está sermos irrepreensíveis. Para, por exemplo, escolher alguém para ser obreiro na casa do Senhor, essa pessoa tem que ser irrepreensível diante da igreja. Para sermos salvos em Cristo, nós temos que ser irrepreensíveis diante do mundo. Ou seja, quando o mundo olha para nós, o mundo tem que glorificar o Senhor por sermos irrepreensíveis. Como diz um bom pensador, tudo quanto é pecado, professor Fabiano, a gente se afasta disso, porque somos salvos. Salvos, ele tem esse propósito, ser santo, se santificar a cada dia. Porque a salvação em Cristo foi oferecida a todos. Isso já contradiz alguns pensadores, alguns professores, que diz que Deus escolheu alguns para o inferno, que Deus escolheu alguns para a condenação eterna. Isto não poderia ser verdade, porque se Deus escolhe alguns para a condenação eterna, Deus seria injusto. Deus não seria um Deus de amor, como a Bíblia revela que Ele é um Deus de amor. Como Ele é de fato um Deus de amor, professor Fabiano, e Ele é justo nas suas escolhas, Ele ofereceu a salvação a todos. Mas a salvação, para ser alcançada, o ponto 2 vai colocar, que vai depender do arrependimento. Arrependimento não é aquilo que Judas teve. Judas vende Jesus, depois ele joga as moedas, parece que ele se arrependeu, mas ele vai e faz uma outra coisa errada. Arrependimento é não fazer mais aquilo que fazia e se afastar amargamente do pecado para viver nele. Judas, ele teve um remorso, né? Remorso. Não foi arrependimento. Arrependimento. Quando alguém de manhã fala assim, eu vou pecar hoje, e à noite eu peço perdão, no máximo é remorso, não é arrependimento. Quando uma pessoa tem arrependimento, ela é assim, ela pecou, ela fala, meu Deus, que absurdo, eu pequei, eu não devia pecar contra Deus, eu não quero pecar mais. Arrependimento tem esse sentido, né? Virar o sentido contrário daquilo que fazia. Interessante que no ponto 2 vai colocar que tudo isto foi iniciativa divina, porque lembra que Paulo diz? Nós éramos inimigos, irreconciliáveis, mérito nenhum tínhamos para ser salvo. Também a gente não estava à procura da salvação, mas Ele vai e oferece a todos para sermos santos e irrepreensíveis, né? Pessoas sem culpa. Então esses novos eleitos em Cristo, eles são eleitos, interessante como? Pela vontade de Deus, maravilha. Mas alguém pode ser salvo, alcançar a graça divina pelos seus próprios méritos, professor Fabiano? Não. Como é que é feito então? O que eu acho interessante, professor Robson, é que existiu 2 eleições, né? Primeira, Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus e diz, Abraão, vou fazer de ti uma grande nação, e elege uma nação separada para ele. Certo. Depois, né, ele elege, quando chega Jesus aos judeus, através de Cristo, os judeus os rejeitaram, né? E ele diz, olha, mas todo aquele, eu vim para os que eram meus, mas os meus não mais me rejeitaram, mas todo aquele que crê será chamado filho de Deus. Então, essa eleição se abre para os gentios, a igreja de Cristo eleita, né? Então, para essa
você se candidatar a essa eleição, para você se condicionar à eleição, você precisa aceitar a Cristo. Por quê? Porque pela nossa vontade, nós estaríamos no mundo. Verdade. Né? O que nos atraiu para essa eleição foi o amor de Deus. O amor de Deus é que nos atrai para essa eleição. Né? Então hoje nós somos eleitos, por quê? Porque o amor de Deus nos atraiu através do quê? Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que já foi um plano devido à presciência, como o comentarista bem diz aqui, né? Antes da fundação do mundo. Verdade. Então, para você, a pessoa que, talvez a pessoa fala assim, eu estou no mundo, mas eu sou eleito de Deus. Não, você ainda não é eleito, porque você não acreditou, você não confessou que Cristo é seu único e suficiente Salvador. Somente através da confissão, né, do arrependimento e de acreditar que Cristo é seu Salvador, você vai ser eleito e vai entrar na condição de eleito de Deus. Verdade. Então essa salvação ela é oferecida a todos, mas quem aceita Jesus, que a salvação é consumada, né? É isso aí. Depende de aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Esses então que foram eleitos por Cristo, por Deus, foram também predestinados. A predestinação aqui está dentro daquela verdade. É salvo, é eleito. É eleito, é predestinado. Mas predestinado para quê? Em quê? Segundo tópico, professor Fabiano. Amém. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Que o comentarista já nos esclarece nesse ponto, que essa predestinação aos eleitos, aqueles que confessaram a Cristo e hoje fazem parte dos eleitos, ela foi feita na eternidade. Então a predestinação, o termo grego prósero, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Ele vai empregar lá em Romanos capítulo 8, do versículo 15 e 23, no capítulo 9, versículo 4, em Gálatas capítulo 4, versículo 5, e em Efésios capítulo 1, versículo 5 também. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, que ele falou lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, a parte B. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprouve ao Pai fazê-la assim. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina,
Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Amém? Isso nos deixa muito alegres, né, a respeito dessa predestinação, professor Robson. E assim, um personagem que sempre me traz à mente, quando a gente fala em eleição e predestinação, é o ladrão da cruz. Porque era um homem perdido, Correto. que estava à beira da sua morte, mas ao momento que ele se elegeu, né, em Cristo Jesus, acreditando que ali estava o rei, ele disse: Rei, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Correto. Automaticamente ele foi eleito e predestinado. Correto. Porque Cristo lhe responde: eu sou aquele eleito que estava ali naquele momento. Correto. Um ato rápido, né? Porém era necessário, porque ele ia perder a sua vida ali naqueles minutos, né? Naquele tempo. Correto. Então, automaticamente ele se elegeu, se tornou filho de Deus e foi predestinado, a qual Deus separou para os eleitos de Deus. Maravilha, interessante, pensando um pouco sobre esse ponto de eleição, predestinação. Deus, como é onisciente, né, sabe todas as coisas e também soberano, Ele quer salvar todos, mas depende da nossa escolha por Ele, para então recebermos de fato essa eleição. Quando Ele também nos escolhe, a vontade dEle é salvar todos. Depois que Ele salva, alguns são escolhidos para determinadas coisas dentro do corpo, e essa eleição está dentro da soberania divina. Isso aí. E dentro da soberania divina, Ele vai predestinar lá atrás, antes da fundação do mundo, já sabendo que a gente aceitaria Ele como Salvador ou não, para um propósito. Alguns dizem, por exemplo, o seguinte assim: Israel foi escolhido para a salvação, os demais povos foram escolhidos para a perdição. Não é verdade. O texto bíblico vai dizer que em Israel as pessoas poderiam encontrar Deus. Sim. Depois, através de Jesus, vem Paulo, vem os apóstolos, e é oferecido a todos os gentios. Então Deus sempre quis salvar todos e Ele sempre foi justo para salvar todos. Mas quando Ele salva pelo seu amor. Isto é vontade e iniciativa dEle, maravilha. Mas agora Ele nos predestina, né? Ele dá-nos certa predestinação. A gente poderia ser apenas criatura normal, só que Ele nos coloca como um privilégio de sermos filhos de Deus. Alguns, tentando agradar os públicos, dizem assim: todos que estão aqui são filhos de Deus. Biblicamente, para ser filho de Deus depende do quê? Da aceitação de Cristo. Aceitar Jesus. Quem não aceitou Jesus não pode ser chamado de filho de Deus. Não é verdade? Verdade. Continua sendo criatura de Deus. Criatura. Agora, para ser filho depende de aceitar Jesus como seu Salvador. Aí Paulo vai dizer aos Romanos o seguinte: quem se refere a Deus agora como filho pode chamar Abba Pai, ou seja, paizinho. Né? Naqueles momentos difíceis do dia a dia, a gente tem um pai. Alguns dizem assim: será que eu tenho alguém por mim? Será que alguém cuida de mim no dia a dia? É interessante que a lição vai nos mostrar que nós somos filhos. Como filhos de Deus, a gente tem certos privilégios que o mundo aí fora não tem. Só quem tem certos privilégios é quem é salvo nele, não é verdade? É verdade. A lição, com bases bíblicas, Romanos 8, Apocalipse 2 e outros textos mais, vai falar que nele temos bênçãos diárias, né, contínuas. Algumas pessoas perguntam assim, professor Fabiano: será que hoje à noite na igreja eu posso dar algum culto de ações de graça? Não recebi bênção nenhuma. As bênçãos são diárias, né? São diárias, as bênçãos em Cristo, não é verdade? Só o fôlego de vida já é uma bênção Justamente. irrepreensível e imaginável, né? E se a gente não recebesse nada ainda, a gente teria o privilégio do quê? Estar vivo. Estar vivo, ser filho de Deus. E interessante ainda que esta lição vai nos mostrar que esses filhos de Deus, agora resgatados do poder do pecado, eles podem fugir do pecado.
O ímpio, ele peca e ele é induzido a pecar sempre. Escravizado do pecado, bem colocado. Já o crente não. O salvo em Cristo, ele pode não pecar, porque quando ele aceitou Jesus, ele foi eleito. Eleito, ele foi predestinado. Predestinado, ele recebeu o Espírito Santo. Isso aí. O Espírito Santo dá o poder de não pecar. O nosso ajudador, né? Justamente essa intimidade com o Pai, a gente pode buscar isso dele. Logo passamos a ser herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus, como você bem colocou, através das promessas feitas a Abraão, de vida eterna e tudo mais. Logo, todos nós que somos salvos pela Bíblia Sagrada, vemos que temos privilégios eternos, privilégios no Senhor Jesus. Olha que interessante. E o que eu acho engraçado é que a presciência de Deus, ele até fala, né, quando chama Paulo, né, Sim. no caminho de Damasco, depois que ele pede para Barnabé ir lá orar, né, aí ele fala, ó, vai, porque aquele também é vaso escolhido para mim, ou seja, ele já foi eleito. Já foi eleito. Por Verdade. quê? Porque conheceu a Cristo e aceitou a ele como Salvador. E Paulo Jeremias também, né? Bem lembrado ali no presbítero Joelso. A gente está comentando aqui presbítero Joelso, presbítero Alaí, pastor Denizar, porque nós temos alguns poucos irmãos aqui na igreja, né? Nos ajudando, porque logo após vamos ter o culto online. Então, às vezes a gente fala o nome de um ou outro aqui, mas estamos em pouquíssimos irmãos aqui para cumprir a norma aí do isolamento social, tá, irmãos? Então, vocês que estão na live aí vendo, a gente trabalha com pouquíssimos irmãos, só os necessários aqui para o decorrer do culto, a gente está ministrando o culto aí e glorificando o nome de Deus. Então, Paulo, ele foi predestinado porque ele aceitou a Cristo no caminho de Damasco. Porque se ele tivesse rejeitado aquela visão também, ele não teria uma predestinação. Verdade. É por isso que no final da sua vida, lá na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer, olha, eu combati um bom combate, guardei a carreira, né, encerrei a carreira, guardei a fé, e o que me resta? A minha coroa de justiça. Ou seja, a sua predestinação foi cumprida, os benefícios espirituais que estavam sobre ele foram cumpridos, e hoje ele aguarda na eternidade. Então, Paulo, ele descreve a respeito de eleição e predestinação, como nós falamos no começo da lição, talvez você entrou um pouquinho depois, que esse tema é um tema polêmico e é debatido há quase 2000 anos atrás. E esse tema é um tema de suma importância, porque existem pessoas que estão no mundo acreditando que são eleitos, que já estão predestinados à salvação, e outros acreditando que nunca vão ser eleitos, ou que são eleitos e predestinados à perdição. Uns acreditando que estão predestinados ao céu, e outros acreditando que estão predestinados ao inferno. Mas, como nós falamos aqui, João capítulo 3, versículo 16, diz que por amar o mundo de tal maneira, Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação, ela é para todos. A eleição, ela está aberta para todos. É um campo muito extenso. Só basta você se eleger dentro das condições de igreja para receber a predestinação das bênçãos de Deus. Verdade. Amém? Terceiro tópico, por favor. Terceiro tópico, irmãos. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação, algo que pode caminhar junto. O soberano Deus nos predestinou incondicionalmente, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento
e a fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. É só abrir um parênteses aqui, professor Robson, que aquilo que aconteceu no Éden não foi uma porta de escape, não foi uma saída de emergência, não foi um plano B. Deus ali, ele cobriu as vestes de Adão e Eva, cobriu ali o corpo, a nudez, tampou, deixou ali a primeira profecia a respeito da vinda do Cordeiro, de Cristo, e isso não foi um plano emergencial. E agora, quem poderá nos ajudar? Não. Deus já sabia. A predestinação, ela tinha sido feita antes da fundação do mundo. Ou seja, a presciência de Deus, aquilo que Deus conhece lá na frente, diferente de nós, que só sabemos o que acontece agora e o que aconteceu antes, Deus, ele já havia projetado e planejado um plano de eleição e predestinação para a igreja de Cristo e para aqueles que aceitarem o Salvador como o seu único e suficiente, Salvador da sua alma. Então, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação e o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Verdade. Interessante que, olhando para o título da lição, eleição e predestinação parece uma briga entre calvinistas e arminianos. Isso. Só que o primeiro tópico e o segundo tópico deixa claro que essa eleição e predestinação é para aqueles que já são salvos, não para aqueles que talvez não serão, mas para os que já são salvos. O terceiro tópico vai falar exclusivamente sobre essa questão de salvação para estar com Deus ou a condenação eterna. Aí o evangelista Israel pergunta assim: então a pessoa pode acreditar que está predestinada, seja para a salvação ou perdição? Uma coisa é certa: quem é salvo em Cristo, aceitou Jesus como Salvador, pode ter fé que está predestinado a ser salvo em Cristo e viver eternamente com Deus. Só que aí mora um perigo. Alguns pensam assim: eu aceitei Jesus desde a minha tenridade, aceitei Jesus, estou 20 anos na igreja, não perderei a salvação jamais. Mas o texto, tanto paulino quanto do apóstolo João, vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, poder acreditar, podemos, se perseverarmos. Não é verdade? Aquilo que nós falamos aqui, Paulo diz o quê? Encerrei a carreira, guardei a fé. Tem que guardar, tem que perseverar. Guarda o que tem. Justamente. Se ele tinha fé, então ele guardou. Justo, mas alguns pensam assim: poxa, eu estou no pecado, no lamaçal do pecado, não consigo ir ao culto, não consigo ir a uma igreja, não gosto de crente, estou então predestinado ao inferno. Aí o outro fala: não, eu jamais sairei da igreja. Eu gosto de Deus, gosto de Jesus, está tudo certo, então eu estou salvo. Não é bem isso que Paulo coloca, Ele coloca que aquele perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, aquele que está perseverando, evangelista Israel, pode acreditar sim que ele está predestinado à salvação. Mais interessante, voltando aqui um ponto ainda, será que Deus poderia ter predestinado alguém à condenação eterna? Será que isso seria possível? Deus, na sua justiça, no seu amor, predestinar alguém ao inferno? Porque o inferno é um lugar de sofrimento. Isso. A Bíblia deixa 2 pontos aqui que eu me lembro, Sim. Rapidamente aqui, que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. E outro ponto é que o inferno, ele não foi criado para o homem, Sim. mas para Satanás e seus anjos. Então, só esses 2 versículos, rapidamente aqui num bate-papo, a gente já entende que o desejo de Deus não é que ninguém vai para o inferno. O desejo de Deus
é que todos vão para o céu. Sim. É o desejo do coração de Deus. Se não fosse assim, meu irmão, ele não tinha enviado o seu filho unigênito. Por amor ele enviou. Justamente. Né? Então, justamente. um sacrifício, uma situação tão dolorosa que Cristo passou por amor do mundo, não tem outra palavra a dizer que se Cristo praticou aquilo, se Cristo foi até a cruz do Calvário, se Cristo consumou, né, o sacrifício, qual é o desejo de Deus para que alguém se perca? Verdade. Predestinar alguém ao inferno, né? O evangelista Leilson, Deus abençoe o evangelista Leilson, feliz aniversário, que Deus possa te agraciar cada dia mais. Também deixa aí, eu aceitei a Cristo e estou salvo pela minha fé? Com certeza. Aceitou Jesus, está salvo, né? Mas salvo até quando, né? O evangelista Israel, por exemplo, ele diz: bem, se a predestinação está ligada à escolha, de fato está ligada à escolha. Mas aí tem um detalhe que a gente precisa lembrar aqui. Deus é onisciente. Sim. Antes de fazer todas as coisas, ele já sabia quem ia aceitar ele, quem não ia aceitar. Verdade. Quem ia perseverar até o fim, quem não ia perseverar até o fim. Deus, sabendo disso, ele poderia escolher e predestinar. Verdade. Não seria de forma alguma injustiça, porque ele já sabia de antemão quem é que aceitaria ou rejeitaria. Então, ele sabendo que eu aceitaria, ele me predestinou a ser filho. Ele sabendo que fulano de tal não aceitaria, fulano de tal foi predestinado à condenação eterna. Mas não é Deus que predestinou, a pessoa que fez a escolha de não ser eleito. De não ser eleito. É o que muitas pessoas pegam, aquele versículo, professor Robson, onde Jesus diz que entre nós está o filho da perdição, né? Então a pessoa fala, mas Deus já sabia que era Judas, Deus já tinha predestinado Judas. Se nós olharmos, Jesus chamou 12, ensinou os 12 igualmente, amou os 12 igualmente, e estava caminhando para a cruz do Calvário pelos 12 igualmente. Igualmente. Um se deixou de ser eleito. Justamente. Ele negou a sua fé, né? Judas, o Iscariote, ele nega a sua fé, né? Ele deixa tudo aquilo que ele aprendeu durante quase 3 anos, um período de 3 anos, para vender a Cristo. Ou seja, teria que ser um para poder vender a Cristo? Teria, mas teria que ser Judas? Não necessariamente. Talvez não necessariamente, né? Mas Jesus, com também sendo Deus, 100% Deus, com a sua presciência, ele disse, olha, eu vou dar um bocado de pão molhado para aquele que é o filho da perdição. Então, justamente, né? E aí, se Judas também tivesse se arrependido, poderia ter alcançado a predestinação ao e as céu, bênçãos, né, eternas. Então, ser eleito é garantia da predestinação de céu? Talvez não. Se a pessoa abandonar a fé no meio do caminho, né? Ananias e Safira foram lá, venderam tudo que tinha, mas foram entregar metade. No meio do caminho, abandonaram a fé. Né? O povo de Israel saiu do Egito, os hebreus saíram do Egito para chegar à terra prometida. Sim. No meio do caminho, a predestinação era alcançar a terra que manava leite e mel. Mas no meio do caminho, murmuraram. Sim. Esqueceram do Deus que fez os sinais no Egito. E aí fizeram o quê? Perderam a predestinação. Justamente. Perderam a salvação. Deus deu livre-arbítrio ao ser Deus humano. deu ao o ser humano livre-arbítrio. tem um direito de escolha. Interessante que a vida é feita de escolhas, né? Sim. Vamos pegar a parábola de Lucas, capítulo 15, quando ele fala do filho pródigo. Enquanto o filho escolheu estar com o pai, o filho tinha bênçãos, todos os privilégios de ser filho. Quando o filho decidiu ir ao mundo, né, ir ao campo, ir para longe do pai, o pai falou assim, você quer ir? Direito seu, escolha sua, vai. O filho foi. Quando o filho se deu conta que ele não estava vivendo o melhor, que era melhor estar com o pai, Se lembrou, né? se lembrou, ele resolveu voltar. Ele voltou, o pai falou o quê? Seja bem-vindo. Então, a vida, sem dúvida, depende de escolha. Então, quem é que escolhe, experimenta as bênçãos espirituais de Deus. Quem não escolhe a salvação, com certeza vai comer o pior dessa terra aqui, porque não escolheu estar com ele. Isso aí. Tão interessante, a gente percebe que nisso tudo, né, professor Fabiano, a gente tem a onisciência de Deus, ou seja, Deus sabendo de todas as coisas. Nessa lição a gente percebe o amor dele
que Ele ama a todos, quer salvar a todos. Alguns chegam a dizer que Ele vai salvar todos no final, ninguém vai se perder. Mas biblicamente a gente sabe que não é assim, né? A Bíblia deixa bem clara, né? Se nós até vermos a parábola do rico e Lázaro, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades. Então há dois caminhos, há a porta larga, a porta estreita, né? No final lá de Apocalipse fala a respeito do trono branco, onde vai ser julgado. Então há o inferno, há o céu. Isso nós não podemos discutir a respeito disso. E também nós não podemos negar que há a presciência de Deus de conhecer quem vai ser salvo. Mas também não podemos negar que há a predestinação. Senão nós vamos ter que rasgar Romanos, vamos ter que rasgar Efésios, vamos ter que rasgar, né, Atos e outras cartas, né, a respeito da predestinação. Então existe a predestinação, existe. Qual é a condição dessa predestinação? É nós que vamos fazer essa escolha. Justamente. A partir do momento que eu me candidato a ser eleito por Deus, certo? Entro nessa eleição, eu tenho uma predestinação. Hoje eu estou na minha consciência, eu tenho a plena convicção que a minha predestinação é o céu. Justamente. Agora, se eu negar a minha fé, eu tenho que ter consciência que a minha predestinação vai ser ao inferno. Infelizmente acontece com alguns crentes que eles dizem assim: eu tenho certeza da minha salvação? Não tenho. Como que eu posso ter certeza que eu sou salvo ou serei salvo, né? Paulo vai dizer isso aos romanos. Ele fala que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Se ele não está testificando, aí é um sinal de alerta. Agora, se ele testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, então nós estamos também eleitos, estamos seguros desta predestinação tão gloriosa nele, não é verdade? É verdade. O apóstolo Paulo, só para a gente já estar caminhando para o final, o apóstolo Pedro, ele diz que é nação eleita, correto, povo santo, sacerdócio real, mas nós vamos ver que ele fala aqui primeiro o quê? Nação eleita, ou seja, a igreja de Cristo é a nação eleita. Então, eleita e predestinada à salvação, desde a fundação do mundo, é a igreja. O próprio Jesus, ele esclarece isso quando ele diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Agora, a condição de eu alcançar a predestinação de bênçãos é o meu encaixar na igreja de Cristo. E para isso eu preciso ter o caráter de Cristo. Justamente. Eu preciso ser moldado por Cristo, eu preciso ter o Espírito Santo, né, que habita em mim, me moldando a cada dia, para que este versículo seja tão eficaz tanto na igreja de Cristo num todo, como também na minha vida. Justamente. Né? Porque aí eu vou dizer: não, eu sou a igreja de Cristo. E se Jesus diz que a porta do inferno não vai prevalecer sobre ela, então sobre mim também não prevalecerá. Verdade. Né? Porque por vontade própria, irmão, estaríamos predestinados ao inferno, estaríamos no mundo. Mas, como o comentarista diz, Deus, ele não nos coagiu a estar na posição de predestinados ao céu. Pelo seu amor. Ele nos atraiu. Então o amor de Cristo é que nos atrai a essa predestinação. Ele nos atraiu para ser eleitos, fez-nos filhos de Deus, ser chamados, né, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e nos predestinou às bênçãos espirituais. O tempo passa rápido, a gente está quase no final da aula, meu Deus. Final. Mas só para a gente fechar, da minha parte, professor Fabiano, tem um louvor que diz assim: eu escolho Deus, né? A nossa escolha vai determinar o nosso futuro. Então, como diz o louvor, né, eu escolho Deus, que a nossa escolha possa ser de fato Deus. Acima de tudo, Deus. Alguns escolhem Deus por causa de medo de ir ao inferno. Alguns escolhem Deus porque lá tem ruas de ouro. Sim. Mas a gente vai escolher Deus pelo seu grande amor, né? Um amor infinito dele, que mesmo a gente sem merecer, ele nos amou, nos escolheu. Então que a nossa escolha pode ser correspondente a isso, né? Que venhamos amar ele sobre todas as coisas. E o Josué deixa bem claro isso, né? Capítulo 1 do livro de Josué, Deus vai trazer a escolha. Assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Lá no final, Josué vai predestinar a sua vida. Se vocês quiserem servir qualquer outro Deus, você serve. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a eleição de Deus
para Josué, ele fez uma predestinação, ele se elegeu e fez uma predestinação da sua vida, servindo a Deus e recebendo todas as bênçãos que tinha sobre a nação de Israel, que estava ali sendo depositada sobre a menina dos olhos de Deus, que é o povo de Israel. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês, que possam continuar estudando, para que semana que vem, na próxima aula, possamos estar aqui aprendendo, tirando algumas dúvidas, respondendo algumas perguntas. Isso aí. E abençoando as suas vidas. Lembrando que a cada dia você pode abrir a sua Bíblia, ler, estudar, né? Tem subsídios online que você possa também pesquisar e ser abençoado pelo nosso Senhor. Que a sua escolha seja Deus. Professor Fabiano. E se você, lembrando aqui, se você não tem ainda um local determinado para você ter um estudo mais aprofundado das lições, acesse lá, Portal EBD Interativa. Você vai encontrar lição da semana, as lições passadas, subsídios, todo o material didático lá que vai ser necessário para você entender e compreender um pouquinho mais da lição que vai ser dada e de outros assuntos, né? Infinitos assuntos lá a respeito da palavra de Deus. E também você vai deixar sua live lá, vai deixar seu comentário, fazer uma pergunta, que com certeza o nosso professor Robson, o evangelista Robson, vai estar disposto a responder lá. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. O professor Fabiano vai estar orando agora. Logo após estaremos começando o nosso culto de louvor e adoração no nome do Senhor. Continue ligadinho aí, com a sua internet ligada. Reúna a sua família para que você possa, juntamente com a sua família, adorar o Senhor aí da sua casa. Amém. Vamos orar então. Senhor, graça nós te damos mais uma vez e te louvamos por tudo. Obrigado, Senhor, por mais uma lição, por mais um estudo. Sim, e obrigado principalmente, ó Deus, por ter nos elegido como a sua igreja. Sim, Jesus. E nos predestinado a receber as bênçãos futuras, a qual Sim, o próprio apóstolo Paulo diz que todas essas aflições são tão pequenas perante aquilo que está preparado para os filhos de Deus. Então, Deus, graça nós te damos por tudo. E continua conosco em nome de Jesus. Que este culto seja uma bênção para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém.